Olá, eu vou apresentar uma visão geral sobre o software RISC-M, sua atuação, sua abrangência, seu escopo, seus benefícios, suas principais características. Eu sou o Willis Tapajós, eu sou o idealizador do RISC-M. O RISC-M ele nasceu a partir da sala de aula. Eu ministrei muitos cursos na Companhia Web para empresas como o Banco do Brasil e outras empresas. E nesses cursos tem uma dinâmica, onde eu uso post-its para criar matriz de risco, controles internos, etc. E nesses cursos acabou surgindo a ideia de desenhar uma ferramenta, modelar uma ferramenta. E eu modelei a ferramenta e comecei a aplicar nos cursos. Então, primeiro com post-its, criando matriz de risco, controles internos, plano de ação e etc. Depois comecei a usar a ferramenta e fui ajustando, fui aprimorando. Daí nasceu a RISC-M, com uma ideia de ser uma ferramenta fácil, de fácil utilização, que usa a melhor tecnologia no momento, que seja muito tranquila, no aspecto de integração. Eu tenho tudo no único lugar, eu não tenho que abrir várias ferramentas, várias telas, tudo no único lugar. Na sala de aula as pessoas fazem de maneira fácil, não tem aquele negócio de bloqueio, ou está difícil, está pesado, de maneira bem fácil, gostosa, as pessoas fazem essa matriz de risco, definem seus controles amarrado ao risco, plano de ação para mitigar risco ou para melhorar o controle, ajuda a criar o plano de auditoria e tudo num único lugar. Então isso foi de uma maneira muito natural e acabou surgindo a RISC-M. Bem, nas empresas a gente vê o quê? Muitas demandas hoje, né? O tema compliance está muito em voga. Então, se nós tínhamos já muita demanda para gestão de risco, nos últimos anos a compliance virou assim protagonista, né? Então, nós temos muita demanda de compliance, auditoria interna, auditoria externa, e os gestores precisam cada vez mais fazer suas matrizes de riscos, auditorias internas precisam cada vez mais gerar valor. Não adianta só fazer fazer uma auditoria por fazer, ou seguir protocolo. Não, tem que gerar valor. E gerar valor é ajudar as áreas a ser mais eficiente, mitigar risco, ser proativo para evitar que o risco se materialize. E dessa forma, a auditoria tem que ter tempo. Então, a nossa ferramenta ela vem para ajudar a auditoria, ajudar os gestores, ajudar o pessoal de risco e compliance a gerir melhor as suas demandas. E essas equipes são multidisciplinares. Então, como trabalhar equipes multidisciplinares? Em prol da defesa da organização, hoje há diversas equipes, auditores, especialistas em gestão de riscos e compliance, advogados, investigadores, gestora de negócios, analista de processos e outros. Como garantir a eficiência e a eficácia entre as equipes? Como evitar o controle do controle, que é muito comum, né, infelizmente, quando tem muitas equipes separadas? Como evitar a duplicidade de atividades? Como eliminar o problema de comunicação entre as equipes? Então, a RISC-M, a ferramenta, ajuda a gente a unificar tudo isso, a garantir que no único repositório, no único lugar, nós temos os controles, a comunicação entre as equipes, e isso ajuda a ter mais eficiência e eficácia entre as equipes. Para melhorar o modelo, hoje o Brasil está usando, o TCU está usando, vários órgãos de controle estão usando o modelo 3 linhas de defesa, para ajudar a melhorar a comunicação entre as equipes, para melhorar a definir melhor a matriz de responsabilidade, quem faz o quê. A 3 linhas de defesa é um modelo europeu, que é muito simples, muito interessante. Vamos pensar no futebol. 3 linhas de defesa para evitar o gol, evitar a derrota. Então, como defender a tua organização, a tua instituição? Como defender? Em prol da sua perenidade, em prol da imagem da instituição, mitigar os riscos. Como criar essas 3 linhas de defesa? O modelo europeu separa muito bem. A primeira linha de defesa é operacional, é a gestão, é o gestor da ponta. A segunda linha de defesa, área de risco e compliance. A terceira linha de defesa, auditoria interna. Então, nós temos os papéis muito bem definidos. Então, na RISC-M, nós temos
essa visão também. Eu consigo trabalhar o quê? O risco, o dono do risco é o gestor. Ele que vai identificar, mensurar, avaliar, mitigar. É claro que depende da organização, a maturidade dela. No primeiro momento, isso não é possível. A auditoria interna que acaba ajudando muito, ou o pessoal de compliance e risco. Mas a ideia da linha de defesa é você ter a primeira linha de defesa, a propriedade do risco é do gestor. Então, nós temos o gestor identificando, avaliando, mensurando e definindo os controles internos e testando. A segunda linha de defesa, a área de risco e compliance, ajudando, apoiando a primeira linha, mas não fazendo, né, apoiando. A terceira linha de defesa tem maior autonomia, que trabalha a visão mais sistêmica dos controles, olhando toda a organização e aprimorando o GRC, Governança, Risco e Conformidade. E a terceira linha de defesa, ela responde direto ao comitê fiscal, comitê de auditoria, comitê administrativo, ou o comitê que tiver na tua organização, que seria ou o CA, o Conselho Administrativo, o que tiver de maior nível na tua organização, ter maior autonomia na prática. Agora, a tecnologia, o que eu vejo hoje? Quando eu ando muitas empresas, tanto o mundo privado como o público, terceiro setor, há muitos anos eu trabalho, tenho mais de 20 anos de experiência, então minha vida inteira é dentro das empresas. E eu vejo a falta de uso de tecnologia. Tem tecnologias hoje para trabalhar de GRC, que elas são muito antigas. Lá atrás, quando a auditoria nem pensava em risco, tinha o controle por ter o controle, mas o controle não estava atrelado a uma visão holística de risco. Então, como usar a tecnologia a teu favor? A tecnologia está contribuindo para gerar uma mudança na sociedade e nos negócios, jamais visto. E a mesma está inovando a forma de operar e gerir a governança corporativa, riscos e conformidade. A gente vê hoje as inovações disruptivas como o Uber, tantas outras inovações usando tecnologia. Por que não usar tecnologia para ajudar você a gerir os riscos e compliance? Nossa proposta é essa, RISC-M vem para ajudar você a inovar na sua área e fazer a gestão de risco e compliance de maneira mais tranquila, mais rápida, mais ágil, sem aquele nível de burocracias. Eu vejo empresas fazendo relatórios e mais relatórios de auditoria. Para que tantos relatórios? O importante está tendo efetividade no controle, nós estamos contribuindo com a empresa. Qual que está sendo a maturidade dos controles? Os gestores estão melhorando os seus testes nos controles? A matriz de risco está atualizada? Às vezes as empresas fazem uma matriz de risco uma vez por ano e nunca mais vê. Então a ferramenta vem para monitorar isso, ver quanto tempo o risco não foi atualizado. Então eu tenho que ter tecnologia para ajudar isso. Então, de maneira colaborativa, a gente integra as três linhas de defesa, a primeira, a segunda e a terceira, com agilidade e facilidade. Essa é a nossa proposta da ferramenta RISC-M. É trabalhar auditoria interna, plano de ação, gestão de risco, tudo isso de forma integrada. Então, quando houver atrasos, as áreas são notificadas. Como está tudo na internet, no único lugar, vira uma vitrine. O RISC-M dá uma vitrine, vê quanto tempo o risco não foi atualizado, há quanto tempo que o controle interno não foi testado pelo gestor, há quanto tempo a auditoria interna não testa os controles X, Y, Z, quais são os riscos que foram materializados. Então, a gestão de incidente, o risco que foi materializado. Então, a ideia é você ter proteção de todos os controles. Como é que eu vou ter isso? Ajudando a equipe multifuncional, multidisciplinar, a ter informação em tempo real, no único lugar, no único banco de dados, no único software, RISC-M. Essa é a ideia. Tudo integrado, sem usar planilhas. Eu vejo as empresas usando planilha para cá. Planilha é um paraíso no começo, né? No começo a planilha Excel, ela é um espetáculo, todo mundo adora, depois vai ver no inferno. Como é que vai integrar isso aí, compilar as informações? Aí você começa a contratar profissionais especializados em Excel para compilar, para integrar, jogar no banco de dados, etc. Quer dizer, o que era uma solução antes, agora virou o quê? Um problema. Então a ideia com o RISC-M é que você elimine Excel. Todos os riscos estão no único lugar, todos os controles internos, o planejamento da auditoria interna está no único lugar. E a notificação em tempo real. Qualquer alteração, eu recebo em tempo real a comunicação.
da alteração, da mudança de status, atrasou, houve ocorrência de um incidente, um risco se materializou, você ser notificado em tempo real. Uma pergunta que os gestores fazem, que também que a auditoria faz: como tomar decisão em tempo hábil para cumprir os meus objetivos? Normalmente a gente é reativo. Então a ideia é que você receba notificações em tempo real do que está acontecendo no teu ambiente de compliance. Então, em suma, RiskM é um repositório de informações. Eu vou colocar lá todos os meus processos de negócio, dicionário de riscos, áreas gestoras, as normas, as políticas internas, as regulamentações, procedimentos e outros. Então, vira um repositório, vira um portal de leis, regulamentos, toda a política interna da empresa no tocante à compliance, externa também. Eu crio uma grande wiki de informações, uma grande base de conhecimento. Gestão integrada de risco. O processo de risco teu, risco de negócio, risco operacional, de compliance, estratégico e outros no único lugar. Todas as etapas da gestão de risco, ou seja, identificação, avaliação, respostas e outros. Os controles internos amarrado, relacionado com o risco. A gente saber que esse controle interno, ele surgiu, o motivador dele foi para monitorar, controlar um risco que a gente quer mitigar. Então, ter essa visão integrada num único lugar. A auditoria interna planeja a sua auditoria baseada em controles e, consequentemente, o controle está relacionado com risco. Então, toda essa visão, risco, controle e toda compliance sendo contemplada num único lugar. Gestão de incidentes, o risco se materializou. É muito importante ter esse registro. Eu vejo nas empresas que elas não estão praticando isso. Eu tenho um planilha Excel com a matriz de risco, uma planilha Excel com controles internos, mas eu não tenho um histórico dos riscos materializados. Então, a ideia é que nós, uma vez que o risco se materializou, ou seja, eu tenho um incidente, eu faço o registro do mesmo, para ajudar a gente a melhorar nossa matriz de risco na próxima avaliação. Plano de ação, outro problema que eu vejo nas empresas, nas instituições, elas pegam, criam o plano de ação e ninguém faz, o gestor não faz. A auditoria interna fica correndo atrás disso, o pessoal de compliance também. Fica uma loucura isso. A ideia é que todo mundo seja responsável pelo seu plano. Quem tem que fazer o plano? Não era de compliance, não era de risco, nem a área de auditoria interna. É o gestor. Então precisamos ter essa transparência, que veja que o gestor não fez. Se ele não fez, por que ele não fez? Está sem recurso? Ele tem que justificar isso ao seu superior. Mas nós precisamos mitigar os riscos. Foi isso que foi combinado. E para mitigar risco, eu tenho que executar um ou mais planos de ação. Reporte. Monitoramento e relatórios. Eu tenho monitoramento em tempo real do que está acontecendo, reporte dos riscos que foram materializados. A auditoria interna, ela faz o planejamento anual, olhando os controles e num único lugar. Então nós temos a primeira linha, gestão operacional, a segunda linha de defesa, gestão de riscos e compliance, a terceira linha de defesa, auditoria interna, tudo em um único ambiente no RiskM. Por exemplo, essa linha aqui, essa tela do RiskM. Eu tenho aqui probabilidade e impacto, e tenho situação, tratar, reduzir, ou transferir o risco, aceitar o risco, assim por diante. Então isso aqui tudo é personalizado. Eu posso aumentar, em vez de estar a probabilidade 3 opções, impacto 3, eu posso ter 5 opções, 5 por 5. 5 opções de probabilidade, 5 opções de impacto. Então isso aqui nós personalizamos para a tua realidade, como a tua cultura da tua empresa trabalha. Controle interno, idem. Nós podemos personalizar os campos. Então o teu controle, aqui nós colocamos lá, o controle que é preventivo, reativo. Qual o objetivo do controle? Antifraude, salvaguarda. O teu controle, a qualidade dele é adequado ou insuficiente? Como é que vai ser o teste da efetividade do controle? Então, esses campos todos, nós podemos mudar, tirar esses campos, colocar outros campos que têm mais aderência com o teu processo de controle interno. Auditoria. Auditoria, normalmente, nós temos 3 fases. A fase de planejamento, a auditoria baseada em riscos e controles. Os controles internos serão testados pela auditoria interna. Relacionar a auditoria interna com os controles que serão auditados. Então, eu crio uma tarefa que eu chamo de auditoria interna e digo quais são os controles que eu vou auditar. E digo a data que eu vou auditar. E posso ter uma visão de Gantt, uma visão de gráfico de Gantt. Quem trabalha com gestão de projetos conhece gráfico de Gantt, que ajuda a gente a ver na linha do tempo, a timeline,
do meu planejamento. Na segunda parte, que é a execução, eu posso trabalhar, apontar, fazer os testes, apontar as fragilidades e a materialidade. E no encerramento, apontar os gaps, documentar deficiências, documentar o nível de deficiências. Então, tudo isso aqui, eu estou falando de auditoria. Ah, na minha empresa não é assim, a gente pode mudar? Pode. Tá? Pode mudar. Então, nós personalizamos também a auditoria interna. Então, nós temos uma visão integrada, tudo. A origem são os riscos. A partir dos riscos, eu vou ter controle interno, eu vou ter plano de ação para mitigar meus controles, eu vou registrar um incidente no risco, um incidente ou risco materializado. A auditoria é baseada em controle interno, a auditoria também pode criar plano de ação para os gestores. Então, aqui é uma visão integrada. Ah, o Iris, podemos alterar essa visão? Claro, podemos alterar. Na visão integrada, eu posso ter risco por departamento, por macroprocesso, por processo. Agora, quais são os desafios comuns no GRC, na governança, risco e conformidade? Visão corporativa da matriz de risco, como eu falei, as empresas usam muito Excel ou usam softwares que são modulares, são separados e difícil de integrar ou um custo muito alto para integrar. Monitorar o plano de ação, outro desafio que eu comentei. Outro desafio é garantir que os testes estão tendo, que os controles internos estão sendo testados pelos gestores e pela auditoria interna. Integrar a gestão de risco à auditoria, normalmente são separados, e a ideia é integrar para a auditoria ter mais tempo e gerar mais valor para o negócio. Registrar incidentes também é outro desafio, isso aqui não é feito e quando é feito não está integrado. Nós temos notificação em tempo real da ocorrência de incidentes ou atraso, outro desafio. Outro desafio, controle da mudança de um status, de um risco, de um controle. A gente ter esse controle da mudança. E a integração das três linhas de defesa. Então, esses aqui são os principais desafios da GRC, da governança risco e conformidade, que o software RISC-M vem para ajudar as instituições a superar isso. A superar essas barreiras de ter a matriz de risco corporativa, a superar a barreira de não ter o registro do incidente, de ter os controles internos de toda a organização em uma única visão, ter o plano de ação sendo monitorado, todo mundo monitorando, acompanhando também os testes de controles e superar a barreira da auditoria. Fazer com que a auditoria gere mais valor para o negócio, ela tem que ter mais tempo para gerar valor, não apenas gerar mais burocracia, mais papel de auditoria. Ela realmente está focada em risco e ela realmente buscar efetividade dos controles internos, não apenas cumprir um protocolo interno da instituição, cumprir o rito da auditoria, mas sim, nós estamos dando valor, nós estamos conseguindo mitigar os riscos, nós estamos conseguindo ser efetivos nos nossos controles. Então, nós temos as três linhas de defesas, que é o modelo europeu, que a RISC-M, nossa ferramenta, atende essa visão. E o compliance, afinal, qual a missão do compliance? A missão do compliance é zelar pelo cumprimento de leis, regulamentações, autorregulações, normas internas e os mais altos padrões éticos, orientando e conscientizando quanto à prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos à instituição, clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, à sociedade, permitindo um crescimento sustentável e melhoria contínua no negócio. Ou seja, o compliance ajuda a garantir que a empresa tenha perenidade, que a instituição seja perene. Quanto custa o risco hoje de imagem, o risco de reputação? A tua empresa, se você olhar, um dos principais valores dela, principais ativos, é a sua imagem, que está ligado, uma vez que essa imagem fique suja, vai atacar literalmente a sua reputação. Então, quais são? O compliance trabalha muito vários riscos, um deles o risco reputacional. O não compliance trabalha o risco reputacional. Quanto custa hoje uma imagem ruim tua circulando nas redes sociais? Então, quais são os teus riscos de compliance? Quais são os teus riscos de reputação? Então, precisamos mapear esses riscos de maneira fácil, rápido. Então, por isso que o RISC-M surgiu, para ser fácil isso, facilitar a vida das pessoas, dos gestores, ajudar a prevenir a tua instituição do não compliance, estabelecer uma cultura, ajudar o due diligence de contratos, legislação, ajudar a avaliar riscos
de reputação e outros riscos de compliance, ajudar a divulgar o código de ética, está no único lugar o código de ética, as políticas e procedimentos, ajudar a detectar risco de compliance, gestão de terceiros, canal de denúncia, auditoria interna e ajudar a responder para crises. No único lugar eu consigo ter uma visão única, eu consigo integrar as pessoas para trabalhar melhor uma investigação interna, uma gestão de crise, auditoria externas, auditoria interna e outros. Então, o RISC-M ajuda a gente a conseguir trabalhar a prevenção do compliance, detectar desvio de condutas e outros e responder ao compliance. Então, agora, como fazer acontecer isso? Defina os passos, passo 1, 2, 3, 4. Não queira tudo de uma vez. Vamos definir os principais riscos da instituição. Risco de compliance, risco de reputação, risco de liquidez. Quais são os principais riscos? E vai subindo até atingir o teu objetivo. Então, pense num processo teu de gestão de risco e compliance. Defina esse processo, essa metodologia rapidamente. Tenha um software, o RISC-M está aí para ajudar você. Defina as pessoas chaves e treinar as pessoas, procurar o engajamento. Faça um projeto de GMO, gestão de mudança organizacional, para trabalhar o engajamento das pessoas e sempre procure apoio da alta gestão. Trabalhe um passo, depois outro passo, depois outro passo. E vai nesses passos, vamos botando os ganhos rápidos que você trouxe para a tua organização. Por isso que é importante pensar nas pessoas, engajar as pessoas. Meu nome é Willis Tapajós. Espero ter sido claro sobre a ferramenta RISC-M. Eu sou um apaixonado por montanismo, boa música e, claro, por pessoas. E adoro o que eu faço, que é trabalhar com governança, risco, conformidade e BPM, questão do processo. Estou à disposição e fique à vontade em entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou esclarecimento. Meu e-mail é willis.tapajós@companyweb.com.br. Se quiser falar comigo diretamente no WhatsApp, é o 011 99638 2568. Obrigado pela atenção e sucesso no seu projeto.